Olá, gente, me chamo Milena, então eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a formação do nosso grupo. De começo, aconteceu naturalmente, eu e Rayane, no primeiro dia de aula, a gente se olhando e só dava para rir, né? Então foi aí onde as aulas ficaram online e decidimos formar o nosso grupo. Então no começo só era eu e ele, então decidimos chamar Tuane para o grupo. Com isso, depois, a gente viu que podemos ampliar mais. E com isso chamamos Diana, Jennifer e Davidson. Desde o começo, né, o grupo são as mesmas pessoas, então com isso a gente sempre foi aquele grupo que dava ideias e trabalhava juntos para poder a gente fazer projetos incríveis. Então com isso o grupo ele só fortaleceu mais ainda e hoje a gente tem orgulho de ter chegado até aqui. Oi gente, eu me chamo Rayane. E eu vou contar para vocês um pouco de como a gente escolheu a cidade de Bezerros para o nosso roteiro. De início, a gente queria uma cidade que abrangesse um segmento turístico na qual todo o grupo tivesse um interesse naquele segmento. E daí a gente se reuniu e começou a jogar assim, ideias de segmentos na qual a gente queria e a gente tinha vontade de trabalhar com esse segmento. E daí foi onde chegou o turismo rural. A maioria do grupo, a gente tinha um afeto maior por turismo histórico-cultural, porém, como a gente queria um roteiro diferenciado, a gente não queria vir para uma cidade e trabalhar o óbvio. Então, por isso que a gente decidiu por meio do turismo rural. E daí a gente chegou em Bezerros, por quê? Em Bezerros, a gente vê que tem uma gama muito grande, justamente em questão a essa questão da natureza, de interação com animais. E daí a gente decidiu jogar o nome de algumas cidades que a gente conhecia a respeito disso, e a mais sorteada foi Bezerros. E foi daí onde a gente conseguiu chegar até o nome de Bezerros para fazer o nosso roteiro. Daí a gente começou a fazer as pesquisas, né, de início, e a gente viu que Bezerros realmente até surpreendeu a gente, né, superou as expectativas a respeito do turismo rural. E daí a gente agregou o turismo gastronômico no meio e a gente descobriu a história do bolo Barra Branca. Então uma coisa encaixou na outra e a gente disse, não, tem que ser Bezerros. E daí na construção do roteiro da gente, a gente chegou até a pousada Fazenda Santa Fé, que a gente viu que aqui era um lugar onde a gente viu que realmente era aquilo que a gente queria para o roteiro da gente, porque aqui tem interação com animais, tem a vida no campo, e era isso tudo que a gente queria abranger dentro do nosso roteiro. Então foi daí que a gente chegou até a cidade de Bezerros, consequentemente até a pousada. Bezerros surgiu de uma fazenda de criação de gado, onde dois irmãos tomavam conta, era o José Bezerra e o Francisco Bezerra, estes muito devotos de São José. Então eles criaram uma capelinha de taipa, o teto de palha de coco, onde hoje é a matriz de São José, e ao entorno dessa capelinha criou-se um povoado, que era chamado Povoado dos Bezerras, em referência aos irmãos Bezerra. Posteriormente ficou conhecido como Povoado dos Bezerros e finalmente Bezerros, que está completando no dia 18 de maio 155 anos de emancipação política. Bezerros se destaca no cenário turístico por ser um berço de história, cultura e tradição. A exemplo disso, a gente tem o Carnaval do Papangu, que reúne todos os anos milhares de foliões. E para além disso, também tem a Serra Negra, por ser um brejo de altitude em transição, né, com um clima de temperatura ameno, podendo chegar até 8 graus. Ele reúne, durante as festividades juninas também, bastante pessoas, né, que vão ali em busca do forrozinho pé de serra e um climinha mais gostoso. Eu acho que o turismo rural da cidade poderia ser mais explorado e os artesãos deveriam ser mais valorizados, bem como a nossa cultura, que deveria ser mais incentivada nas escolas e para a população no geral. Meu nome é Diana, eu sou filha da terra do Papangu e te convido a conhecer a história, a cultura e as belezas naturais desse paraíso aqui no Agreste. Oi, meu nome é Davidson e agora falando sobre a cultura de Bezerros. Ela foi uma das principais coisas que encheram nossos olhos para esse destino. Tanto pelo São João, da cidade, que é um dos principais polos de Pernambuco, pela arte e a literatura presente na trajetória do mestre J. Borges. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção desde sempre
foram os papangus. Desde muito novo eu via sempre meus primos, meus amigos, em época de carnaval se vestindo com aquelas roupas muito coloridas, aquelas máscaras bem enfeitadas, bem chamativas, e eu sempre achei tudo isso muito bonito. E sabendo que o Carnaval de Bezerros, ele valoriza essa cultura, mantém muito forte essa tradição, foi um dos pontos que acabou gerando mais encanto pela cidade. Bom, eu acredito que, devido ao Papangu, o personagem Papangu, ele não é uma coisa só de Bezerros, ele não era, certo? Ele era regional, aqui dessa região agreste, envolve várias cidades. Mas essas cidades, elas não preservaram, elas tiveram cuidado de manter esse personagem vivo. Eu no que Bezerros teve esse cuidado, certo? Nós temos aqui na cidade a história de Papangu que tem mais de 100 anos, tem 100 e poucos anos. Então, eu acho que foi devido a isso, certo? Esse cuidado, essa preservação, manter esse personagem vivo, que hoje em dia é o que dá basicamente o nome da cidade, né? Pessoas da classe mais humilde sempre quer sobreviver de uma forma digna, certo? E foi justamente através da arte que eu vi esse caminho, né? Essa forma de ter uma vida melhor. Então foi a necessidade que me levou. E o Papangu, quando eu vi que esse personagem, esse atrativo da cidade ia ter um lucro, ia ter um resultado financeiro bom, então eu me envolvi e me dediquei mesmo, de corpo e alma. Hoje em dia tem em torno de 25 anos que eu trabalho e divulgo essa cultura. Foi sofrer, foi luta, foi muitos anos de caminhada, né? Esse ano chegamos a ser, eu e meu sócio, a sermos reconhecidos a ponto de sermos os homenageados do baile municipal no carnaval. Então isso pra gente, quando tem um período de divulgação de carnaval, vem sempre reportagem, falando do nosso produto, melhoramos muito a qualidade, passou a se dedicar. E hoje em dia é um dos melhores produtos de Bezerros, são as nossas máscaras. Então isso, sabe, isso é muito bom e é um reconhecimento. O material de José é bom, vai lá. Sabe? Isso para mim é um orgulho. Eu me sinto muito bem com isso. Olá pessoal, eu sou Josi Santos, artesã aqui da cidade de Bezerros. Eu trabalho há 25 anos com as máscaras de papel machê, papel colê, que representa a cultura da minha cidade. São os papangus, bem conhecidos nacionalmente. Então, para mim é um orgulho fazer parte dessa cultura tão importante, né? Que divulga também a cidade de Bezerros, o Agreste. Nós somos, assim, um pedacinho cultural muito importante dentro do estado de Pernambuco. Temos os papangus, a estilogravura de J. Borges, temos a Serra Negra, que é um ponto, sabe, um turismo ecológico muito interessante. Então, sejam bem-vindos, venham, arrumem um tempinho, venham conhecer Bezerros. Vocês vão ficar muito felizes e vão se sentir bem aqui nessa minha cidade, viu? Um abraço, beijo. Olá, me chamo Tuane. A escolha do turismo gastronômico para o nosso roteiro foi bem natural, pois Bezerros é um verdadeiro celeiro de sabores. Bezerros é muito famoso pela sua tradição na confeitaria, principalmente pelo bolo Barra Branca, que nasceu aqui e conquistou o paladar de muitos. O bolo Barra Branca surgiu nos anos de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi através de um erro do boleiro da cidade que o bolo Barra Branca passou a fazer parte do cardápio do povo nordestino. Em decorrência da escassez da farinha de trigo, o boleiro usou por alternativa a massa puba, que é derivada da mandioca. Quando ele viu o resultado, foi surpreendente. O bolo era amarelinho com uma barra branca no meio, pois a venda é o produto do erro e, por sinal, teve uma boa aceitação. O boleiro não conseguiu fazer de imediato a receita novamente, pois ele descobriu que o segredo estava na temperatura do forno. Essa alta temperatura impede que o bolo seja feito em forno residencial. Bom, a Norte Bolos, ela surgiu em 1997 pelo proprietário Fernando, que até hoje ele é proprietário daqui. O pai dele produzia massa de mandioca, que é a matéria-prima do produto principal que a gente produz aqui, que é o bolo Barra Branca, e ele já produzia massa desde 1972. Então ele vinha de plantio de tomate, e ele decidiu de pegar a matéria-prima que o pai já produzia para produzir o resultado da massa de mandioca, que seria o bolo. Então ele começou a produzir um pouquinho de bolo Barra Branca, um pouquinho de bolo de mandioca, que é o extra fino que a gente chama,
E daí surgiu a Norte Bolos, a partir desse ano de 1997. Bezerros é a terra do bolo Barra Branca, certo? Então, ele é 90% do nosso carro-chefe de vendas na parte da indústria, porque nós enviamos para vários estados do país esse bolo. Ele não consegue ser realizado em casa, então geralmente ele só é feito em produção, pois para dar o resultado daquele bolo Barra Branca, ele tem que ter uma alta temperatura. Então, em casa, você não vai conseguir fazer ele. Então, nós somos os produtores desse produto e, em média, a gente produz 15 toneladas por mês, só dele. Vindo a Bezerros, geralmente o pessoal já pergunta qual é o carro-chefe da casa. E a gente sempre indica o bolo Barra Branca, porque ele é o carro-chefe da casa, da cidade, para São Paulo, que é onde a gente mais distribui, é o nosso distribuidor maior, por conta dos nordestinos que existem no estado. Então, ele é um ponto forte. Ele é responsável por média de 80% da nossa produção. Os demais bolos que a gente produz, dentre eles bolo de rolo, bolo de macaxeira, eles são responsáveis por 20%. Então, ele permanece até hoje o carro-chefe da casa. Olá, eu sou Tairine, sou a gerente daqui da Norte Bolos há 18 anos e venho convidar vocês para conhecer nossa casa, para conhecer Bezerros, a terra do bolo, para conhecer nosso buffet, que é recheado de coisas regionais, conhecer nossa loja, que tem muitos bolos, muitos produtos gostosos. A gente funciona de segunda a sábado e agora convidamos você para conhecer nosso espaço aqui em Bezerros, a Norte Bolos. Olá, eu me chamo Jennifer e eu vim falar o motivo pelo qual escolhemos o turismo rural para o nosso roteiro. Escolhemos Bezerros porque aqui tem muitas fazendas onde temos muitas experiências ao campo, como andar de cavalo, tirar leite de vaca, alimentar os outros animais, e tudo isso nos encantou desde o primeiro momento. Então, esse foi um dos principais motivos pelo qual escolhemos o turismo rural no nosso roteiro. A fazenda foi comprada em 1988 com o intuito de confinamento de gado. E aí essa atividade econômica, depois de um tempo, não era mais viável. E veio a duplicação da BR-232 com o boom imobiliário. Aí ela foi dividida. Uma parte foi para condomínio e a outra parte a gente depois transformou em hospedagem com a pousada Fazenda Santa Fé. A pousada Fazenda Santa Fé foi consequência de a gente estar no meio rural, né, num destino turístico consolidado, que é Recife Caruaru, à margem da BR-232, e a gente tem uma infraestrutura, que era da Fazenda Santa Fé, enorme, que dava para ser aproveitada, utilizando todo o material que tinha aqui, reciclando, reutilizando, enfim, dando ressignificado à Fazenda Santa Fé para hospedagem, para turismo. As pessoas procuram muito estar na natureza, porque é saúde, é bem-estar, né? É um resultado positivo para o ser humano. E após pandemia, acho que o ser humano começou a perceber que ele precisa de estar na natureza. Ele precisa se conectar com o meio rural, enfim, com o verde, com os animais. E aqui, como a gente já tinha muitos animais, já tinha cavalo, charrete, já tinha uma infraestrutura, a gente está no meio rural, está no meio da natureza, então, obviamente, tem pássaros, né? E a gente sempre tentou melhorar a condição, trazendo mais animais ainda para o turista. Meu nome é Tereza, eu e minha irmã Elizabeth tivemos a iniciativa de transformar a Fazenda Santa Fé num equipamento turístico, pousada Fazenda Santa Fé, e a gente convida todos vocês para vir conhecer. É muito lindo aqui, é na margem da BR-232, fácil acesso, e tem muitos animais, ar puro, tudo que todo mundo precisa para se sentir bem. Me chamo Diana Ferreira. O nosso projeto ele tem o intuito de trazer para o cliente
a sensação de experiências autênticas aqui em Bezerro. Através do roteiro, a gente procura exaltar a questão desse patrimônio que eles têm aqui, que é o bolo Barra Branca. Quem vem aqui na cidade não pode deixar de experimentar essa iguaria, né? E a gente também preza muito pela questão da conservação do meio ambiente através desse turismo rural. E é um turismo que a gente oferece de experiências, onde o nosso cliente ele vai poder ter a experiência de ter o contato com a natureza. A gente preza muito a questão do turismo de base, onde os nossos clientes vão ter as experiências com os artesãos locais, com a gastronomia local, com a questão de hospedagem, tudo centralizada aqui em Bezerros.